Bom, a gente está falando no encontro da noite sobre a graça, a nova graça estabelecida pelo Senhor através da nova aliança. Eu convido você a abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, Efésios capítulo 2. E a gente tem aprendido com a graça, que não é apenas uma palavra, a graça é a própria expressão da nova aliança, é o próprio Senhor Jesus, que veio a esse mundo estabelecendo a reconciliação dos homens e de toda a humanidade através do poder do Evangelho. E eu queria ler com você, então, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, e em seguida, o livro de Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 16. Vamos primeiro a Efésios, capítulo 2, versículo 8 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Agora Romanos capítulo 1, versículo 16 e o versículo 17, assim nos ensina a palavra do Senhor. Romanos está depois do livro de Atos, capítulo 1, versículo 16 e o versículo 17, diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Pai, no nome de Jesus, nós estamos, Senhor, nos nossos encontros da noite, Pai, falando desse assunto tão relevante, a graça, o favor imerecido de Deus, que veio até nós, que chegou até nós através do poder do Evangelho, que são as boas notícias transmitidas a cada um de nós. E aqui está um povo, Senhor, que foi salvo pela graça, um povo, Senhor, que se tornou nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, porque Tu tens, Deus, derramado sobre nós dessa infinita graça, abundante graça, como diz o escritor Paulo aos Romanos, a superabundante graça. E que nesta noite, mais uma vez, Senhor, tudo que possa estar impedindo da nossa mente receber o conhecimento e a revelação da Tua palavra caia por terra. Nós colocamos toda a nossa mente cativa ao ensinamento da Tua palavra. Nós ministramos, Senhor, e cremos que nada e ninguém conseguirá, Senhor, impedir o agir da Tua palavra nos nossos corações. Portanto, que esse assunto, Senhor, seja clarificado na mente e no coração de todas as pessoas que chegaram a esse lugar, e que elas possam entender, Senhor, que a graça é um tempo estabelecido e perfeito, implantado pelo Senhor Jesus, através da obra consumada da cruz. Muito obrigado, Senhor, pelo que Tu fez por nós, e nós estamos, Senhor, em o nome de Jesus, abertos para a ministração da Tua palavra. Amém. Graça, favor e merecido, esse é o nosso tema da nossa reflexão. E a gente tem falado para você, que essa graça, esse favor imerecido, ele faz parte do amor de Deus por cada um de nós. O texto áureo da Bíblia em João capítulo 3, a partir do versículo 16, diz que
porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O próprio Senhor Jesus, Ele implantou esse novo tempo, Ele implantou esse momento tão especial, abundante, pleno na nossa vida. O escritor Tito, recebendo uma carta do apóstolo Paulo, a partir do versículo 2, e eu convido você a abrir também a sua Bíblia, no livro de Tito. Tito é uma das cartas do Novo Testamento. O escritor Tito, ele ministra ao nosso coração e traz também uma revelação daquilo que é a graça, do plano perfeito estabelecido pelo Senhor através da obra consumada da cruz para cada um de nós. Tito, capítulo 2, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todas as pessoas. Então, a gente sabe, através desse texto, né, o apóstolo Paulo ministrando ao seu discípulo na fé Tito, ele deixa claro para a gente que a graça, ela se manifestou através de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. E o que ele trouxe? Ele trouxe o Evangelho, a boa notícia, e junto com o pacote do Evangelho, ele trouxe a salvação para todas as pessoas. Então a gente aprende, né, através dessa introdução, que a graça nada mais é do que uma oportunidade para que todas as pessoas sejam reconciliadas e bem-sucedidas através da sua entrega real ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Só Ele tem o poder, só Ele tem a condição de abençoar você e fazer você uma pessoa abençoada ao longo da sua história. A definição de Deus, então, para a graça, o sucesso pleno, não tem a ver com o que você tem, e sim com o que você tem, e sim quem você tem. Jesus, em momento algum, quando ele trouxe o Evangelho, ele estava preocupado com o que as pessoas poderiam oferecer a ele. Pelo contrário, ele se ofereceu, ele se doou, ele se entregou para que você recebesse nele a vida e a vida com abundância. A presença do Senhor, então, Jesus em tua vida, torna você um homem cheio de graça, um homem abençoado, uma mulher abençoada, uma mulher plena. E eu quero trazer à sua memória e dizer para você que graça nada mais é do que o favor que você e eu não merecemos, mas ofertado por Jesus. E esse bem, esse patrimônio, essa salvação que Ele nos deu, nos protege, nos livra, faz com que a gente todos os dias viva uma caminhada de glória em glória, de fé em fé, prosperando, nos transformando diariamente através da pessoa de Jesus Cristo. Este favor, então, vai fazer você desfrutar, vai fazer de você um homem e uma mulher melhor, excedendo todas as suas qualificações e as suas capacitações naturais. Até porque, quando você e eu recebemos a graça, uma pessoa passa a habitar dentro de nós. Essa pessoa chama-se o Espírito Santo de Deus. E eu rogarei ao Pai, e Ele enviará o Consolador, o Espírito Santo, e Ele estará para sempre convosco todos os dias. Atos capítulo 1, versículo 8 diz: mas recebereis o poder de Deus, ao receber sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão cheios, serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, Judeia e até os confins da terra. Fomos
preenchidos por essa graça. O vazio que estava dentro de nós desapareceu, porque fomos completados pela graça e pela presença real do Espírito Santo. O Senhor, então, interessado está todos os dias que você e eu vivamos e respondamos a essa graça. Porque na medida que você e eu vivamos as promessas, e aprendemos hoje que essas promessas, elas são vividas na nossa vida, no encontro matinal, pregação do pastor Mário, pela fé. Então, você e eu recebemos pela fé essa graça, recebemos pela fé a palavra, que é o poder de Deus para a transformação das nossas vidas, nos tornamos, como diz o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, no capítulo 5, a partir do versículo 21, numa nova pessoa. As coisas velhas começam a desaparecer da nossa vida, e nós começamos a viver em novidade de vida, para a glória do Senhor Jesus. E é importante, então, a partir do momento que você recebe a graça pela fé, você responda a esta graça, você passe a viver uma vida em fé, porque sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a certeza de fatos que ainda a gente não visualizou, mas cremos. E sabemos que aquele que fez a bela palavra e a bela promessa para nós, Ele é fiel. Saiba então que o maior prazer de Jesus na graça é te abençoar, é fazer você uma pessoa feliz, é fazer você uma pessoa cheia de amor, cheia de prazer, cheia de alegria. E na medida que você e eu vamos respondendo a toda essa proposta, a toda essa revelação através da sua palavra, mais e mais bênçãos serão derramadas sobre a nossa vida. Limites não há para que essas bênçãos venham sobre nós. E essas bênçãos não são apenas bênçãos temporais, não. A gente sabe muito bem que com o Senhor Jesus também recebemos as bênçãos temporais da nossa existência humana aqui nessa terra, mas nós temos bênçãos eternas. Nos tornamos santos, nos tornamos pela graça separados, nos tornamos novas criaturas. Não há mais domínio do pecado sobre nós, porque em nós, quem domina a nossa vida é o Espírito Santo e a palavra revelada de Deus através de Jesus Cristo. É importante, então, a gente saber e ter essa convicção. É importante saber que Jesus está interessado todos os dias, não apenas na minha salvação, mas na salvação de todas as pessoas. Por isso que Ele te deixou aqui nessa terra, para que você, através do seu novo viver, através da sua nova postura e qualidade de vida que tu tens, tu possas demonstrar com as suas ações, com o seu caráter, com a sua vida, uma nova vida através de você. É importante, então, você e eu sermos na graça apaixonados pelo Espírito Santo, buscando cada vez mais, porque não há limites para que esse poder de Deus flua na nossa vida. E é importante que cada dia mais, quando você e eu nos enchemos de Jesus, que é a graça revelada, nos enchemos da sua palavra, mais as coisas vão se acertando. Você ouviu o pastor Mário falar para você e lembrar a você que a gente está em construção, e de fato estamos, mas na medida que você e eu respondemos nessa construção, a verdade revelada, a palavra de Deus, você e eu vamos sendo transformados, de dentro para fora, de glória em glória, de fé em fé. Aquilo que fazíamos num passado não tão distante, hoje a gente olha para trás e fala assim, caramba, como eu mudei, como eu agora consigo ler a Bíblia. Se você me perguntar, pastor, você gostava de ler? Eu não, mas hoje quanta paixão eu tenho para ler essa palavra que tem vida, que tem poder, que é o próprio Cristo falando comigo. E através dessas mudanças, gente, o Espírito Santo vai agindo, vai convertendo, vai convencendo, vai transformando, vai removendo todo o carrapicho, todas as coisas que precisavam sair.
E essa construção vai ficando cada vez melhor. Olhe para o seu irmão e diga para ele assim: você está cada dia melhor. Pode dizer isso para o seu maridão também, mulher. Diga para ele: você está cada dia melhor. Mesmo que ele não esteja, não profetize. Você está cada dia melhor. Por quê, gente? Porque o Espírito Santo, ele nos aperfeiçoa. E a graça tem esse papel: fazer você uma pessoa melhor, transformar você numa pessoa amorosa, numa pessoa que se preocupa não somente com a sua família, mas com o próximo. O Evangelho, ele tem uma missão de alcançar as pessoas, de trazer as pessoas que estão machucadas, quebradas, aflitas, para o aprisco, para o reino de Deus. E é você e eu que temos esse papel de contagiar. É você e eu que temos esse papel de revelar Jesus, a graça plena e abundante. E na medida que a sua família é uma referência, na medida que a sua vida é uma referência, na medida que os seus negócios se tornam referência, os olhos do mundo estarão focando você, estarão observando você, estarão vendo em você a transformação do Evangelho, que é o poder de Deus que transformou você e está transformando todos os dias de dentro para fora. Então é importante a gente saber disso. E quem nos ajuda a vivermos essa graça abundante? Essa pessoa, o Espírito Santo. Na graça, você e eu devemos todos os dias orar e pedir a Jesus, a pedir ao Espírito Santo para estar conosco, para nos dar os toques necessários, para nos corrigir, para nos confrontar, para que a gente possa responder segundo os parâmetros da verdade absoluta que é a palavra de Deus. E na medida que você e eu vamos cedendo e respondendo ao Espírito Santo, a graça vai se tornando cada vez mais patente na sua vida. Você começa a ser um farol que brilha, que resplandece, e aí os seus amigos, seus vizinhos, sua família começa a ver em você, em mim, em nós, algo transformador. Você não vive em crise, porque com Cristo não há crise. Você não vive preocupado com as coisas dessa vida, porque você sabe que a sua vida está nas mãos de Deus, e se Deus está no controle, Ele tem pensamentos excelentes a teu respeito, então nada vai frustrar os planos que Ele tem na tua vida. Nada. A graça traz essa convicção ao nosso ser, ao nosso espírito. Por isso que é importante você se encher do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja da Galácia, se não me falha a memória, acho que é o capítulo 5, ele dá um imperativo e ele diz assim para a igreja da Galácia: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito e andem cheios desse Espírito e jamais vocês satisfarão as concupiscências da carne. Então, gente, essa pessoa é real, essa pessoa chamada Espírito Santo, ele vai aperfeiçoar você, ele vai te encher mais do projeto e da vontade de Deus, ele vai preencher você e vai guiar você. Na graça a gente não tem dúvida diante dos desafios da vida, sabe por quê? Nesse mesmo capítulo, em Gálatas capítulo 5, diz que nós somos agora na graça guiados pelo Espírito Santo. Eu não dou mais um passo na minha vida sem pedir a direção do Espírito Santo, porque é Ele quem governa os meus passos, é Ele quem me dá o norte, é Ele quem me diz: ah, pastor, mas você não faz cálculos? Eu faço cálculos, a Bíblia pede para que eu faça cálculos, ok, eu faço, mas eu estarei sempre disponível à direção do Espírito Santo, porque nem sempre o Espírito Santo vai dizer para você: olha, está tudo perfeito, tudo legal. Ele vai em muitos momentos dizer para você: espera, aguarde,
esse não é o tempo, esse não é o momento, não é o momento de você trocar de emprego, não é o momento de você abrir essa empresa agora, não é o momento de você sair do seu casamento, mas pelo contrário, lute por ele, lute pela sua família, lute pelos seus filhos. Essa pessoa na graça chamada Espírito Santo, ele vai te guiar. Então nós que nascemos de novo, que temos a nova aliança como padrão e modelo da nossa vida, a gente sabe que quando somos guiados pelo Espírito Santo, minha gente, o Espírito Santo move céus e terra para trazer toda a excelência, toda a plenitude, toda a bondade de Deus para a tua vida. Por isso que é importante, tudo que diz respeito a você, não é só importante para você, porque você transporta a glória de Deus, o Espírito do Senhor habita em você, então tudo que é importante para você, é importante para Deus, é importante para o Espírito Santo, é importante para essa pessoa que está em você. Por isso que a palavra nos diz que Ele nos guiará a toda a verdade. E quando nós nos rendemos, e esse é um grande problema da sociedade contemporânea, nós não queremos nos render, e é fundamental você entender que o Evangelho é rendição, o Evangelho é entrega. O salmista, escrevendo em um dos salmos, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Para que você entenda que o Evangelho é entrega, o nosso pai da fé, pastor Mário trouxe essa reflexão pela manhã, em Gênesis capítulo 12, versículo de 1 em diante, ele recebeu uma ordem de Deus, e ele obedeceu. Abrão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E quando você continua lendo o texto, você vê que Abrão obedeceu. E a partir da sua obediência, ele se tornou o pai de multidões. Ele se tornou um homem próspero e abençoado. A glória de Deus estava sendo manifestada naquele homem porque ele obedeceu e creu. Aqueles que vivem na nova aliança, que têm a presença real do Espírito Santo dentro de nós, precisamos nos render como Abraão se rendeu e entender que quanto mais rendido você estiver, mais próspero você será, mais cheio de graça você será, mais teus negócios serão abençoados. Quanto mais você estiver rendido em todas as áreas da sua vida, nas mãos de Deus, Ele estará contigo em todo momento, em todo tempo, porque declara a sua palavra: eis que eu não te deixarei, eis que eu não te abandonarei, aonde você estiver, eu estarei também. Então o Espírito Santo estará contigo na graça. Igreja amada do Senhor, vamos nos render a essa pessoa chamada Jesus Cristo, ao Verbo revelado, aquele que se revelou e se encarnou, crendo que na pessoa do seu Espírito nós seremos guiados a toda a verdade e viveremos uma vida plena e abundante. Aleluia. Tudo que fala de você para o reino de Deus é muito importante. Todos os detalhes da tua vida estão atrelados a Deus. E você pode confiar nele. E olha, entenda, quando você chora, ele também está chorando contigo. Quando você fica triste, ele também fica triste juntamente contigo. Quando você fica alegre, ele também fica alegre contigo. E a gente precisa entender que essa pessoa tem os mesmos sentimentos que nós, que tem ciúmes de nós, que para ele nós somos a menina dos olhos de Deus. Você é especial para Deus, eu sou especial para Deus. Nesse tempo chamado graça, nesse momento chamado nova aliança, olha, ai daquele que tocar no ungido do Senhor, diz a sua palavra, porque tu és a menina dos olhos do Senhor como igreja. Você não precisa guerrear. Você tem um guerreiro, master,
guerreiro que nunca perdeu uma batalha, que te capacita. Ele só pede para você em Efésios 6, a partir do versículo 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos em mim, e na força que há em mim, para resistir todo dia mal. Sabendo que no momento que você se rende, se entrega e se oferta a Ele, Ele vai dirigir você, Ele vai guiar você, porque a sua palavra se nos diz. E aí o Espírito Santo vai dizer para você em vários momentos, olha, é hora, maridão, de ficar de boca fechada. Mulher, essa não é a hora de falar, fique quieta. Essa é a hora de você sorrir para o seu amigo de trabalho. Essa é a hora de você apoiar. Você vai receber direção. E olha, não é o sexto sentido não, querido. Isso é a voz interior do Espírito Santo que habita dentro de nós. Você e eu temos essa presença real que nos guia a toda a verdade. Talvez você vai lembrar de algumas coisas que ele já deu algumas dicas para você. Você já recebeu dele direção para não entrar em determinados ônibus ou ruas? Alguém? Pois é. E aí depois você soube, né? Sabe o que aconteceu com aquele ônibus? Bateu. Ou quebrou. Ou pior ainda, foi todo mundo assaltado. E às vezes nesse momento a gente fica assim, né? Puxa vida, faltava tão pouquinho para eu pegar, querido. Se você perdeu a condução, fica tranquilo. A que vem depois da que você perdeu é 3, muito mais do que 3, 5 vezes melhor daquela que você perdeu, porque aquela está sendo dirigida pelo Espírito Santo para a tua vida. Às vezes a gente não compreende coisas que acontecem conosco, mas quando nós estamos vivendo a graça, sabendo que o Espírito Santo habita em nós, não cai. A Bíblia declara assim, um fio da tua cabeça, sem o real consentimento do Senhor. Tudo que diz respeito a você, seu trabalho, seus negócios, seu relacionamento, tudo está sendo guiado e governado pelo Senhor. Ouça a voz do Espírito Santo, e isso é muito importante. Eu já desobedeci a voz. Ele várias vezes falou para mim, não pega essa rua não, e eu vou lá, né? Pô, mas eu conheço esse bairro, eu conheço o Bangu com uma palma da minha mão, né? Vai ter engarrafamento aqui, que isso, né? Aí o que o bobão aqui fez? Desobedeceu. E aí toda desobediência gera uma consequência. Conclusão, peguei um engarrafamento, né? Em Bangu. E às vezes uma rua que a gente nunca imagina, né? Será que tem algum problema? Ou uma condução que a gente não imagina que vai ter? Querido, querida, entenda, a tua vida está nas mãos de Jesus. Ele é o seu GPS. Na graça é Ele quem te dirige. Coloque-se totalmente nas mãos de Jesus e Ele fará sempre o melhor para você. O Espírito Santo diz ao meu coração que tem pessoas que terão um desafio amanhã para fazer, para resolver, né? Coloque esse desafio na mão do Senhor. Entrega esse desafio na mão do Senhor. Confia. Ele vai fazer sempre o melhor. E descansa. O problema é que a gente entrega e fica assim toda hora, né? E aí, Senhor? E aí? Poxa vida, Senhor, entreguei nas tuas mãos. E aí, o tempo está passando, a hora está chegando. E a meta eu não estou batendo. E isso não está acontecendo. Querido, se eu entreguei, eu preciso descansar. Descansa no Senhor, diz a sua palavra. Espera nele. E ele há de satisfazer o desejo do teu coração. O mundo contemporâneo manda a gente resolver, manda a gente correr, mas Deus manda você e eu esperar. Nem sempre é momento de sair do lugar aonde estamos, e a graça nos revela isso. Se você me perguntar, pastor, eu sou um cara ativista.
Se você me perguntar, pastor, está tudo redondinho para você, a gestão da igreja, eu vou dizer para você, humanamente falando, não está do jeito que eu idealizei. Mas quem sou eu, no meio da cocada preta, no meio desse sistema tão abundante que é a eternidade, que é o controle de Deus, para dar ordem para Deus? Lembre-se, querido, na graça Deus nos diz assim, olha, o que é você para questionar com o seu Criador? O que é o homem para questionar o Criador? Então, se você e eu nos entregamos na mão do Criador, descansa. Abraão saiu quando foi para sair. Abraão ficou quando era para ficar. Abraão entregou os seus bens quando era para entregar. E em todo momento da sua vida ele confiou. Ele confiou numa promessa que era inimaginável e inaceitável. Mas aquele que fez a promessa é sempre fiel. Você pode dizer essa palavra comigo? Aquele que fez a promessa é fiel. E eu vivo debaixo da sua graça. Então se você está esperando aí o seu varão, a sua varoa, né? Ou o seu boy, fique tranquilo. Um dia desse eu recebi um convite de uma pessoa, estava com alguns quilômetros rodado, ela falou assim, estou casando. Eu falei, aleluia, esperei no Senhor, fiz um propósito de fé, coloquei esse desejo no meu coração, e isso é importante, o desejo do coração, e aí sabe o que aconteceu, gente? O desejo do coração foi atendido, e ela casou. Depois de divorciada, né, pensou que nunca mais ia ter, né, alguém ao seu lado, e casou. Então, mulher, se você está nessa perspectiva, nesse desejo, seja fiel a Deus, confie em Deus. A tua cara metade está em algum lugar desse planeta, e olha, é só você confiar que Deus irá atender o desejo do seu coração. Quem quer? Ih, rapaz, ninguém quer casar? Quem quer casar, diga amém. Então é isso aí. Quero mudar de emprego, pastor. É só você se submeter à graça. Gente, tudo é tudo. Quero trocar de carro, se submeta à graça. Faça os cálculos, mas se submeta à graça. E entenda que Deus está no controle de tudo. Tudo, minha gente. Quer trocar de casa, quer mudar de bairro, não está mais feliz no bairro que você está morando, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele vai fazer. É uma aliança. E o que é uma aliança? É um senso de compromisso, é um senso de fidelidade. Nós estamos vivendo a nova aliança, e nessa nova aliança, Deus habita dentro de nós. O que acontece hoje na igreja pós-moderna é que a gente, tão impregnado pelo ativismo, a gente quer dar o nosso jeitinho. Fala para o teu irmão aí, não dê o teu jeitinho que vai dar ruim. Sabe, não dê o teu jeitinho. Gente, eu vendi um carro batendo máquina. Pastor, o senhor foi caloteiro? Não. Sabe como eu vendi? E falei para o cara assim, ó, não vale isso, e está precisando fazer o motor. E aí você pensa assim, né, o cara foi embora. Não, o cara, pela minha honestidade, ele falou, eu compro. Olha só, eu vendi um carro batendo máquina, isso há muitos anos atrás, né? Mas porque eu fui honesto, verdadeiro, fiel. Eu coloquei diante de Deus e falei, Deus, estou precisando vender essa lata velha aqui, está ruim, não serve mais. De repente vai servir para uma sucata, de repente vai servir para alguém que trabalha com reforma de carro. E gente, Deus ouviu a minha oração. No pequeno detalhe da sua vida, Deus está sempre interessado para que você esteja feliz. Entrega então o teu caminho ao Senhor. Tudo que eu tenho, eu fui agraciado pela bondade do Senhor.
Comprei 2 imóveis sem ter um centavo no bolso, e até hoje não tenho. E os 2 estão lá comigo, lá para a prosperidade da família. Comprei um carro nas minhas férias, somente com os 30% das férias, dei entrada no carro e saí da agência com o carro. Tantas coisas humanas, que chamamos elas na graça de temporal, aconteceram. Coloquei um desejo no meu coração de casar, e aí fui aprender a palavra de Deus num seminário. O que aconteceu? Deus me deu a revelação da palavra nos 4 anos, me formei em teologia e ganhei de uma esposa maravilhosa que está comigo há 30 anos nessa caminhada. Dupla honra foi derramada sobre uma proposta que eu coloquei no coração, e Deus estava lá para me atender. Às vezes a gente pensa nesse tempo contemporâneo que a gente tem que resolver tudo. Pelo contrário, gente, nós que somos o povo da nova aliança, somos dependentes e precisamos descansar naquele que é o soberano, naquele que tem o meio, o início e o fim das nossas vidas em suas mãos. Entrega. Na graça você e eu precisamos entregar. E aí o que Ele vai fazer, gente? Ele vai mover céus e terras para nos abençoar. Não esqueça, gente, Jesus também foi homem como você e eu. Jesus sentiu as mesmas coisas que nós sentimos, mas Ele também é 100% Deus. E como Deus, Ele está à destra de Deus, como sumo sacerdote, intercedendo por cada oração que você faz. Sabe aquela oração que você fez? Não esqueça não, ela não está arquivada no coração de Deus. Deus está sempre pronto para ouvir e para te atender. E no tempo certo, na hora certa, no momento certo, a graça virá sobre a tua vida. Talvez num tempo que você nem imagina, que você nem espere, como foi o tempo de Abraão. Chegou o anjo, você lembra da história, e disse para Abraão: Abraão, agora você está pronto. Humanamente vira Abraão e diz: Senhor, pronto para quê? Para ser pai de multidões. Sim, Senhor, eu sei, tu me deu Ismael, é meu filho. Não, Ismael, não é essa promessa que eu fiz para você. Eu disse que da sua vida e da vida da sua mulher Sara sairia multidões de nações. E diz a palavra que Abraão creu. Então erga suas mãos e diga: eu preciso crer. Eu preciso confiar. O meu Deus é o Todo-Poderoso. Diante das batalhas, permaneça em fé. Se levantarão exércitos contra você, mas permaneça em fé. Não duvide. Se os inimigos se levantarem sobre você, fique tranquilo. Porque quem guerreia as suas guerras não é o teu braço forte, não é o meu braço forte, é o Senhor das guerras, é o anjo do Senhor. Ele está conosco em todo tempo, em todo momento, e Ele vai já nos dar a vitória que nós merecemos. Isso não é um chavão não, gente, isso é Bíblia, revelação da graça para a gente. Aprenda isso. Eu sei que muitos chegaram aqui cansados. E sabe por que você está cansado? Você está lutando no seu braço. E na nossa força a gente fica logo cansado. A gente fica logo triste. A gente fica logo angustiado. A gente fica logo olhando, pensando, vasculhando e achando, né, que Deus se esqueceu de nós. Mas olhe para mim. Deus nunca vai se esquecer de você. Ele diz: pode uma mãe se esquecer dos seus filhos, todavia eu, o Senhor, jamais esquecerei de você. Sabe o que é isso? Isso é graça. Ele não esquece de você. Ele nunca desiste de você. Você pode até negligenciá-lo em alguns momentos, mas a graça dele vai estar sempre contigo, a presença dele vai estar sempre em você,
porque você já sabe que nesse tempo essa presença não sai de você, ela permanece. Você vai sair por aquelas portas para enfrentar a sua semana. O Espírito Santo vai estar todos os dias com você, vencendo os desafios, ensinando você a passar por tudo que você e eu precisamos passar nessa vida. Não dependa mais dos teus esforços, eu já estou terminando. Não dependa mais da sua inteligência. Eu sei que você é inteligente. Eu sei que muita gente aqui tem pós, mestrado, outros até estão cursando doutorado. Isso é muito bom, mas olha, não coloque a sua esperança no humano. Coloque a sua esperança e descansa toda ela nas mãos de Deus. Se agarre a Ele pela fé. Eu não sei como é que você chegou aqui, mas uma coisa eu sei: se você se agarrar a Ele pela fé, agora, nesse exato momento, todo o cansaço vai desaparecer, toda a preocupação vai embora, porque Ele diz: eis que eu estou convosco, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então você precisa se desprender nesta noite e se agarrar em Jesus. Se agarre nele, se agarre no poder do Calvário. Creia que a obra consumada que Ele realizou foi perfeita. Tudo o que você e eu precisávamos, Ele fez. E Ele, como Deus, vai estar agindo todos os dias para te abençoar. Concluindo, gente, Jesus nos ensina que esta graça é sempre uma graça abençoadora. O Evangelho não veio para te acusar. O Evangelho não veio para te oprimir. O Evangelho, como disse o apóstolo Paulo, é o poder de Deus para a transformação daqueles que creem. E na medida que você e eu cremos e recebemos as promessas desse Evangelho, Jesus vai nos tornando cada vez mais em pessoas melhores. E Ele não vai fazer isso porque eu estou correspondendo, não. Ele vai fazer isso porque Ele é graça, Ele é favor, Ele é bondade. Lembre-se, o sangue dele está derramado sobre a sua vida. E através do sangue dele, toda a condenação do mundo espiritual que havia sobre nós foi removida. Pela graça nós fomos salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus, é presente de Deus. Viva o Evangelho sem julgo, meu irmão. Pare de lutar, achando que você precisa de muito esforço. Pelo contrário, você e eu precisamos somente descansar e receber tudo que Ele consumou para nós.